Meninos, de volta, me perdoe a ausência do mês de outubro, mas tive uma dificuldade de saúde. Esse ano não está sendo um ano assim muito feliz para a minha saúde, mas é porque alguma coisa eu ainda não tinha aprendido e tinha que aprender. Então, soube que Sérgio Castro iluminou a vocês com a palavra dele e agora, de volta, porque eu sinto muito mais falta de estar com vocês, tenho certeza, do que de vocês estarem comigo. Por sugestão dos amigos espirituais, que estão sempre conosco aqui no sábado, nós vamos, por um período, falar sobre as parábolas de Jesus. Talvez porque haja nelas determinadas lições que nós precisamos reprisar. E a de hoje é do filho pródigo. Eu achei interessante porque, conversando com amigos, porque sempre me perguntam qual é o seu próximo tema, eu disse o filho pródigo. Exatamente o que eu queria ouvir. Exatamente o que eu estou precisando ouvir. E eu vou ler aqui, de Palavras de Vida Eterna, 2 trechos do filho pródigo que Emmanuel quis sintetizar nos capítulos 97 e 98, citando os 2 filhos que são narrados na parábola do filho pródigo por Jesus. Vamos ver se vocês se identificam com um ou com outro. No capítulo 97 do livro Palavras de Vida Eterna, quem não tem esse livro, quem nunca leu, não deixe de ler. São mensagens maravilhosas. Claro que todos os livros psicografados trazem belezas, mas há alguns que saltam ao nosso entendimento, e Palavras de Vida Eterna é um deles. No capítulo 97, intitulado Pai e Amigo, Emmanuel pega um pequeno trecho do filho pródigo em que Jesus diz: "E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou." Esse trecho está em Lucas 15, 20. Há aqui algumas considerações que nós precisamos rapidamente fazer. O pai se encheu de ternura ao ver voltar para casa aquele filho que anos antes havia ido embora. Havia ido em busca de coisas que talvez nem ele mesmo soubesse o que era. O rapaz estava longe de casa, mas um pai, uma mãe, sempre identificam um filho. E o pai, ao reconhecê-lo, ao invés de esperar que ele chegasse, sai correndo na sua direção. Essa é a primeira observação. O pai não espera que ele entre na casa que ele um dia havia deixado. O pai corre para recebê-lo. Ele não espera, digo novamente, que ele chegue, mas vai ao seu encontro. Remorso e tristeza sempre pedem reajuste para o nosso coração. Quando eu li esse pequeno trecho, eu fiquei imaginando que Jesus queria bem falar das muitas vezes que nós saímos do corpo através da morte física, chegamos no mundo espiritual, muitas vezes mendigos de qualquer coisa positiva em nossa alma, e somos recebidos com alegria pelos nossos protetores espirituais. Mesmo eles sabendo que o nosso mergulho na carne não deu certo. E como é que eles sabem? Porque nos acompanham permanentemente. Já escutei muita gente dizendo: mas se o meu mentor me aparecesse e dissesse, não faz isso, eu não fazia. Imagine você, na hora que vai fazer uma bobagem,
escutar o espírito amigo dizendo: não faça. Que mérito haveria na sua escolha entre fazer a bobagem ou deixar de fazê-la? Muita gente costuma dizer também: eu, se visse um espírito, eu acreditava. Conheci pessoas que viam permanentemente os espíritos e eram ateus. Isso foi ilusão de ótica. Eu não entendi direito. Na hora me deu uma tonteira, uma dor de cabeça. Quem de nós já não sentiu um arrepio? Quem de nós já não sentiu o cabelo ficar assim? Quem de nós já não sentiu uma mão no ombro? Quem de nós não ouviu um barulho de madrugada inexplicável? Quando eu era garota, não precisava ver os espíritos, porque todas as panelas da minha casa batiam. E quem disse que alguém estava fazendo bater as panelas? Há uma mediunidade chamada efeitos físicos, que muitos de vocês têm, eu também. O ectoplasma do médium de efeitos físicos é maior do que no comum das pessoas. E de nós mesmos, os zombeteiros, os que nos querem amedrontar, os que nos perseguem, retiram essa energia quando sabem manipular a energia para fazer bagunça em nossa casa. Conheci uma moça que veio para a comunhão há muitos anos atrás, porque ela não acreditava em nada. Mas no corredor da casa dela tinha, do teto ao chão, um corredor totalmente cheio de livros. E um dia, após receber uns amigos, em que ela debochou bastante das pessoas que acreditavam nas forças invisíveis, os amigos foram embora, ela foi dormir. Ela desligou a luz da sala. À medida que ela atravessou o corredor, que era um corredor grande, para chegar ao quarto dela, ela foi escutando um barulho. Pum, 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 pum. Quando ela chegou na porta do quarto e virou-se, todos os livros, e eram mais de 500, haviam sido empurrados da estante para o chão, por uma mão invisível, que deve ter achado engraçadíssimo dar susto nela. Quando eu era pequena, dormia com minha irmã, um ano mais nova, no mesmo quarto. Minha irmã tinha bronquite asmática, e o meu pavor é que ela morresse numa crise de bronquite asmática. E havia um espírito sofredor que aparecia vestido de palhaço, nem sugestivo ele era, porque ele aparecia vestido de palhaço achando que ia me meter medo. Eu não tinha medo de palhaço, mas tinha medo do que ele dizia. Ele sentava na beirada da janela e apontava para minha irmã e dizia: sua irmã vai morrer e você vai ficar sozinha. E eu morria de medo. Eu não dormia sem olhar debaixo das camas, abrir a porta dos armários, olhar atrás da cortina. E, claro, meus pais perguntavam: o que você está procurando? Eu: nada. Mas nada com 5, 6 anos é complicado para você explicar. Essa energia que nos liga ao que é invisível e amanhã será visível, era do que Jesus falava quando se refere ao Pai, que de longe identifica o Filho e corre para abraçá-lo. É claro que seremos recebidos no mundo espiritual por aqueles que promoveram a nossa vinda à Terra. O que nós vamos ouvir depois, aí corre por nossa conta. Porque é claro que nos abraçarão, é claro que nos receberão, porque cabe aos nossos mentores espirituais desligar os nossos centros de força na hora da nossa morte física. Mas depois, nós vamos ter que balbuciar o que fizemos ou deixamos de fazer, e eles, ao nos ouvir, vão comentar sobre o que nós prometemos fazer e não fizemos. Então, é a mesma coisa do filho pródigo. Saiu para aventurar-se, nada encontrou que não fosse tão bom, como o calor da casa de seu pai, e então
ele volta. Por isso, remorso e tristeza que nós levamos para o outro lado sempre nos pede recomeçar. As frustrações, as doenças, a solidão afetiva reajustam o nosso rumo. Nessa encarnação, muitos de vocês já devem ter ouvido alguém dizer: eu sou sozinho, eu nunca encontrei alguém que me ame, eu nunca encontrei alguém que esteja ao meu lado e que realmente possa ser meu companheiro ou companheira. Eu sempre tive falsos amigos. Não duvide. Aquilo que é falta hoje foi excesso que não soubemos valorizar em vidas que já se foram. Se você chora, não se esqueça do que os Espíritos dizem. Quando você chorar, lembre-se de quantos olhos se nublaram por sua culpa em vidas que já se foram. Então, se hoje nos falta a compreensão verdadeira, com certeza é porque nós, em vidas que se foram, não soubemos compreender e afastamos pessoas que se gostavam de verdade com a nossa omissão, com a nossa inconveniência, com as fofocas, enfim. Então, pedimos muitas vezes para estar solitários numa vida em que ninguém nos ame realmente para poder recompor a nossa existência definitiva. Nossos processos de retorno à Terra são sempre aqueles que, ao estudar nossas vidas, vamos considerar mais importantes. Então, não pense que você vai pensar como você pensa hoje. Dessa vez eu vou ser esperto, vou ser rico, vou ser bonitão, vou ser bem-sucedido. Não, do lado de lá, meu filho, minha filha, você não pensa nada disso. Você está numa situação tal que você pede o mais difícil. Hoje, conversando com uma amiga, somos amigas desde criança, eu falei para ela: eu não posso nem te contar o que eu estou planejando para a minha próxima vida daqui a uns 800 anos. E aí ela já começou a rir. Eu falei: milionária, magra, das pessoas terem pena de mim. Coitada, será que ela é doente? No iate do meu pai, mandando para ele será que ainda vai existir e-mail? Deve ser outra coisa. Estou precisando de um pouco mais de dinheiro na minha conta. Maravilhosa, cheia de pretendentes. Esquecida, claro, que uma vez aqui dentro do trabalho físico, de tratamento físico espiritual, eu pedi autorização aos espíritos amigos, aos 19 anos, para fazer uma cirurgia para corrigir meu estrabismo. Eu nasci estrábica, dessa vista aqui, à direita. E aí os espíritos disseram que não tinha problema, que eu podia. Não ia dar tão certo como eu estava imaginando. Eu ainda ia ficar um tiquinho estrábica. Aí eu falei: olha, eu não posso nem falar isso para o meu médico, porque ele acha que ele vai corrigir totalmente o meu estrabismo. Não, minha filha, vai ficar um tiquinho. Dos 65% que você tem, vão ficar 15%. Eu fiquei quieta, porque eu ainda ia fazer a cirurgia. Quem sabe os espíritos estavam enganados. Não estavam. Fiz a cirurgia com um maravilhoso cirurgião que ficou meu amigo até a morte dele. Ele morreu de infarto fulminante. Os meus médicos têm medo, porque todos eles morrem. Passam os anos cuidando de mim, de repente, pucutuf. Então, meu cardiologista tem pavor. Ele diz logo: não, me tira dessa lista. Vamos fazer uma coisa secreta. Eu cuido do seu coração, que graças a Deus não tem nada, mas é segredo. A verdade é que quando foi fazer lá a pesquisa depois da cirurgia, tinha ficado 15% de estrabismo. Aí, claro, na reunião seguinte do trabalho espiritual, eu vim, agradeci muito aos espíritos amigos, eu já trabalhava na comunhão, já fazia palestra. Aí, doutor Ramayana, mentor do trabalho,
Disse: que bom, minha filha, deu tudo certo, mas esses 15% tinham que ficar. Essa é a lembrança que você pediu para ter para sempre. E eu, toda satisfeita, falei: é mesmo, doutor Ramayana? É, minha filha. Quem mandou em outra vida olhar para homem casado? Gente, eu dei graças a Deus na mesma hora, Flaviana, de não vir com os 2 estrábicos. E nessa vida o rapaz chegava e dizia: eu tenho namorada. Eu já não olhava, porque você aprende assim. Você aprende trazendo as marcas no seu corpo físico das besteiras, das bobagens. E aquele filho pródigo vinha, ainda jovem, mas tão envelhecido, exausto de tudo que ele tinha tentado viver e não conseguira. O pai, na sua sensibilidade, sabia que ele vinha trôpego, por isso vai na sua direção para abraçá-lo. Quando nós queremos o calor do bem e tomamos a decisão definitiva, ninguém mais nos tira do nosso caminho. A gente suporta as lutas, as dores, as frustrações, não importa. Nós vamos escolher uma religião que nos apoie e abençoe, ou até sem religião nenhuma, mas seremos o filho pródigo que volta aos braços do Pai. Os missionários e as condições dos protetores de luz são sempre aquelas necessárias para nós. Não adianta dizer: mas onde estava o meu protetor? Onde estavam aqueles que me ajudam? No lugar de sempre, ao nosso lado, mais sabedores de que as decisões são sempre nossas. Eles não podem interferir. Para isso existe livre-arbítrio, a vontade livre, até para fazer o que não é certo. O filho, quando saiu em busca da aventura, da loucura, não perguntou ao pai, simplesmente disse que ia embora. Mas o pai tinha certeza que ele um dia voltaria. Como Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, tinha certeza de que um dia nos arrependeríamos e voltaríamos também. Por isso, Emmanuel esperou para aparecer para o Chico, embora tivesse acompanhado Chico Xavier desde antes do seu nascimento, quando ele ainda preparava no mundo espiritual a sua vinda através da sua mãe, Dona Maria João de Deus. Mas ele precisava que a infância do Chico passasse, que ele se visse órfão, que ele sofresse as humilhações que sofreu junto à sua madrinha, para perceber que aquela alma estava preparada para a tarefa que lhe cabia. Nem sempre, embora prometamos muito, estamos preparados. O tempo é o sábio mudo que vai mostrar, principalmente para nós mesmos, se estamos preparados de verdade para cumprir todas as promessas que fizemos. Eu tenho um grande amigo, um psicólogo brilhante, que, quando conversamos sobre essa coisa de voltar para o lado de lá, eu digo: mas, Ni, como vai ser para explicar aquilo que a gente não fez? Não se preocupe, ele me diz. Eu vou dizer e você vai me acompanhar. Eu não estava no meu estado perfeito quando prometi isso. O senhor deve estar enganado. E o mentor vai dizer: não, não estou não, você deixou aqui assinado. Ah, mas eu não estava bem. A minha letra ficou até um pouco trêmula. Ele já tem todas as desculpas preparadas. Só que, obviamente, a desculpa não funciona. Nós somos chamados a reprisar as nossas atitudes. Por que não fazê-lo enquanto ainda estamos na terra? Jesus sabia tanto disso, que disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Hoje eu achei extraordinário que esse Papa tão fofinho
tem escolhido a mensagem no meio muçulmano: amai os vossos inimigos. Meu Deus! Parecia que o próprio Cristo estava ali ao lado dele, dizendo: amai aos vossos inimigos. Porque quando nos inimizamos, levamos às vezes encarnações para estar em harmonia de novo. Sofremos, fazemos sofrer, ficamos doentes, tanta coisa ruim acontece, quando bastaria me desculpe, me perdoe, procure esquecer o que eu fiz a você, para que séculos de dificuldades não acontecessem. No capítulo 98, surge o outro filho, porque esse não era um filho único, tinha irmão. Me lembro sempre de Cazuza. Minha filha também é filha única e adora essa frase de Cazuza. Filho único é a perfeição absoluta. Quando perguntavam a ele por que a mãe só tinha tido ele de filho, o Cazuza sempre respondia: porque filho único é a perfeição absoluta. Mas esse filho pródigo tinha um irmão que nunca havia saído de casa, que nunca havia se afastado do pai, que havia trabalhado para o pai, sem nunca se queixar. E aí vem o pedaço em que Jesus nos faz ver que esse rapaz que havia ficado diz ao pai, respondendo ele, disse ao pai, porque o pai percebeu que ele estava meio chateado com a volta do irmão: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Jesus, no Evangelho de Lucas 15, 29. Quando o rapaz vê chegar o irmão, que havia corrido o mundo, fracassado, mas recebido com tanto calor pelo pai, se enche de ciúme. Ele, o outro filho, tinha estado ali o tempo todo, fiel, mas o pai nunca havia reparado, nunca havia percebido que trabalhava ele ao lado do pai, sem queixa, sem ser valorizado pelo pai. E quando vem o outro, recém-chegado, é recebido com festa. E aí surge a mágoa, surge a tristeza, surge a sensação de abandono. Não sei se vocês são filhos únicos também, mas às vezes, quando existe um outro filho, e nós vemos que um pai e uma mãe perdoam com mais facilidade o que um filho faz do que a nós mesmos, muitas vezes nos magoamos. Poxa, eu me coloco numa posição sempre tão positiva e meu pai não repara em mim, mas no outro ele repara. Já aconteceu de você ter um irmão que sempre se justifica quando está errado e o seu pai justifica esse filho, enquanto que você tem que andar na linha do trem. Nota 9 para você é pouco. O outro leva 8 anos para sair da faculdade e o pai acha normal. A verdade é que, às vezes, esse pai e essa mãe têm compromissos espirituais com esse outro filho, sabem da sua fragilidade, da sua dificuldade, da dificuldade que tem de ter uma vida minimamente positiva. E tem mais preocupação do que aquele com quem eles não precisam se preocupar. Eu sei que todos vocês são muito mais jovens do que eu, mas eu sou da época em que pai e mãe não perguntavam para a gente: você está precisando de alguma coisa? Estou sentindo o seu rostinho triste. Você está com algum probleminha? Você está achando esse bife à milanesa de filé mignon duro? Palmada? Oh, meu Deus, se você hoje ameaça dar uma palmada, o próprio filho já diz: eu te denuncio.
Mas, naquela época, não precisava denunciar. Se não era palmada com chinelo, um bom beliscão no braço. Ainda bem que eu sou braçuda. A verdade é que ninguém considerava isso uma maldade, uma loucura, uma doença. A criança que precisava levar uma palmada, levava. Eu vou fazer mês que vem 65 anos. 65. Acredito que haja muita gente da minha idade aqui. Era normal. E você não saía correndo pensando, minha mãe me detesta. Agora ela vai ter que me dar muito chocolate diamante negro. Porque ela não gosta de mim. Não, era não. Sim, era sim. Pode, podia. Não pode, não tinha discussão. E tudo feito com maior amor. Não era escravidão, não. Não era escravidão. Era simplesmente o certo é o certo, o errado é o errado. Hoje eu conheço pais que, para chamar a atenção de um filho, pedem desculpa ao filho. Quase se ajoelham, temerosos da reação do filho. E o filho tem 3, 4, 5 anos. Há tempos atrás, antes da pandemia, eu vi num shopping um garoto dos seus 6 anos fazer um escândalo com a mãe, que era digno de um filme. E ela estarrecida com os nomes que o menino dizia para ela. Eu estava olhando uma vitrine, eu vi que ela pegou o menino pelo braço, foi aproximando o menino da pilastra onde eu estava, e eu, com aquela minha generosidade, disse à mãe, não se preocupe, se você quiser dar uns beliscões nele, eu vou fingir que não estou nem percebendo. Porque olha a sorte que ela deu, porque a vontade que eu tinha de dar os beliscões, eu custei a me controlar. O menino rolava no chão, gente. O que é isso? Inconformado, porque ele queria um tênis, não sei das quantas, o tênis custava quase R$1.000, e ele dando ataque, porque a mãe disse que ele não ia ter o tênis. Ah, meus amigos, a vida cobra caro. Quando nós achamos que aquele menino que precisa ser educado é o filho pródigo, e muitas vezes não é. É alguém que veio para ser corrigido em nossos braços. É claro que ninguém está falando de violência, ninguém está falando de espancamento, estamos falando de conversa, de olho no olho, de conhecer os amigos, saber quais são as influências que estão sobre os nossos tutelados ou familiares, principalmente aqueles mais jovens pelos quais nós somos responsáveis. O filho que ficou era corretíssimo, mas egoísta. Jesus mostra isso, porque ele lamenta o dever cumprido. Nós não podemos lamentar o dever cumprido, porque é dever cumprido. Ele está com o pai vigiando o dinheiro do pai. O pão, o cabrito, que ele nunca recebeu. Ele é leal ao pai, mas ele quer a herança. O Chico conheceu um senhor muito rico e ele tinha filhos que sabiam que ele estava doente e planejando já, quando o papai morrer, vamos dividir tudo, cada um toma o seu rumo. O pai ficou muito doente e disse aos filhos, olha, tudo que eu tenho está naquele cofre do escritório. Olha, no meio do velório, os filhos se trancaram no escritório para abrir o cofre. Não esperaram nem o enterro do pai. Quando abriram, para sua surpresa, havia um bilhete dizendo, meus filhos, como eu sei que vocês são nobres e amigos, eu doei toda a minha fortuna para os necessitados. E para vocês eu deixo o meu tesouro real. Eles abriram um pouco mais o cofre,
Lá estava o Evangelho segundo o Espiritismo, na página Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Esse era o tesouro que o homem havia deixado para os seus filhos. Na verdade, ciúme, queixa, uma lista de merecimentos que nós achamos que nós temos, tornava cego aquele irmão do filho pródigo. Ele achou que só ele merecia o equilíbrio e a tranquilidade de receber tudo que o pai ia deixar. Se nos sentimos bons, não vamos nos envaidecer disso. Somos bons porque sabemos que ser bom é o único caminho da beleza espiritual que nos aguarda um dia. Deus é Pai de todos, está escrito na mensagem. Se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando os outros. Quantas vezes estamos vendo televisão e aparecem aqueles crimes pavorosos, aqueles assassinos, aquelas pessoas que fazem coisas terríveis com os próprios filhos, aqueles que cometem crimes de morte na direção das suas companheiras. Meu Deus, são coisas pavorosas. Eu confesso a vocês que penso, como é que eu vivi para ver tudo isso? Entretanto, é uma diferença de escolha, porque nós e eles estamos no mesmo planeta. Nós que não fazemos crime, que não cometemos sandice, estamos caminhando lado a lado a essas pessoas que perdem a razão e cometem coisas terríveis. Dá para pensar, não é? Chico costumava dizer, eu não sou Francisco, sou no máximo um cisco, que era metade de Francisco. E ficou famosa a história da mulher que chegou para ele e disse, Chico, perto de você, da sua brandura, do seu caráter, da sua bondade, eu me sinto um verme, eu me sinto um horror, na verdade ela disse. Ele vira-se para ela e diz, minha filha, não diga isso, quem sou eu? Eu sou um verme, você me elogiando, eu sou um verme. Quando a mulher foi embora, Emmanuel disse, nunca mais se compare ao verme, porque o verme, você não imagina a tarefa extraordinária que possui. Eu já falei isso para vocês aqui várias vezes, se Emmanuel fosse meu mentor, eu já tinha mandado ele passear longe, mas Chico nunca fez isso. E aí, com muito bom humor, ele passou a se apresentar dizendo, muito prazer, subverme. Porque é assim que uma alma nobre deve agir. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele quis nos dizer que já fomos o filho egoísta, o filho invejoso, que admirava tanto o outro que não sabia ser igual a ele, mas o invejava profundamente. Agora, estamos fazendo um curso, porque somos filhos pródigos. Passamos por tanta coisa, caminhamos tantas vidas e estamos de volta, procurando de novo por Jesus. Pensemos bem nisso. Os espíritos amigos pediram que nós analisemos nas próximas palestras algumas parábolas de Jesus, não por acaso, mas porque vamos nos identificar com todas elas. Quantas vezes fomos o filho pródigo que retornou à verdadeira pátria, chorosos, esfarrapados, mas que tivemos a oportunidade de voltar. Dessa vez, não sejamos o irmão invejoso. Vamos construir dentro de nós qualidades reais para retornar de cabeça erguida à verdadeira vida. Somos todos felizes
porque desde que voltamos através do berço para a terra, estamos caminhando de volta para casa. Sejamos o filho pródigo, ou o filho que ficou tomando conta do redil, que nós possamos ter consciência da enorme responsabilidade de sermos filhos de Deus, dessa força criativa, curadora, maravilhosa, que nos criou um dia simples e ignorantes para a perfeição que um dia nós vamos alcançar. Cada história que Jesus contou, queria ele colocar no coração dos discípulos muita coisa para que contassem a todos aqueles que se aproximavam. Porque todo aquele que era atraído pela palavra do Cristo ou dos discípulos tinha já a primeira semente de luz no seu coração. E tenho certeza que num sábado à noite não fomos atraídos a essa casa majestosa de amor por acaso. É porque as forças do bem querem que cada um de nós façamos o nosso melhor. Peguemos a mensagem, analisemos o que for mais importante para nós e saiamos na direção do amanhã. Recebemos e-mails durante a pandemia de lugares no mundo que eu nem sabia que existiam. Maíse, eu me considero um menino de sábado também. Eu moro no final do Canadá. Eu moro no Polo Norte, no Polo Sul. Mas me considero um menino de sábado, porque as palavras, os comentários, é como se eu estivesse na comunhão espírita junto de todos vocês. Isso é criação de cada um de vocês. Que nós possamos entender isso como uma mola propulsora nas nossas horas difíceis, que não têm sido poucas para nenhum de nós, eu tenho certeza. Mas não duvidemos que o grande conflito agora é vencer o desânimo que quer nos atingir de todas as maneiras. É vencer aquela pessoa que, ao nos ver alegres, nos ameaça, porque a nossa alegria é uma ameaça para ele. Ele quer que todo mundo fique desanimado, fique triste, desista. Não vamos desistir, seja do que for. Façamos o nosso melhor e ainda haverá muito a fazer. Nós ainda vamos ter que justificar o que não foi feito, o que não foi sonhado, mas nós vamos conseguir justificar e começar de novo. Talvez não no iate, mas numa vida simples de carinho, na direção daquele que precisa muito mais do que nós. Cada vez que a televisão lembra que existem 32 milhões de pessoas passando fome no Brasil e nós conseguimos dormir à noite, tem alguma coisa errada com a gente. Mas nós vamos, se Deus quiser, de uma forma ou de outra, corrigir isso também. Eu queria chamar a Patrícia, minha irmã caçula, que deve estar aqui na plateia. Patrícia, apresente-se. Meu Deus, ela já está aqui. Essa coisa de família rápida é assim. Para quem não acha parecida, Patrícia é minha irmã caçula. Quando ela nasceu, eu e minha irmã Eliane, um ano mais nova que eu, fomos visitá-la no hospital. Olhamos para ela no bercinho, uma olhou para a outra e disse: é isso? Ela é 7 anos e meio mais nova do que eu. Então, já não estávamos preparadas para uma outra irmã. Ela é um gigante de trabalho. E ela quer falar para nós. Ela pediu 1 minuto, eu vou dar 3 para ela. Trouxe até anotado hoje. Já está anotado o que ela vai falar. Esse aqui está funcionando? Boa noite. Como vocês sabem, eu estou como presidente do Nosso Lar. O Nosso Lar é um abrigo de crianças que trabalha com crianças em regime de proteção e também tem uma casa de hospedagem a crianças que vêm fazer tratamento de saúde no Distrito Federal e não tem aonde ficar.
No momento, nós só estamos com uma casa de hospedagem funcionando, porque nós não temos recursos para abrir a segunda casa. Estamos passando por algumas dificuldades. Fomos obrigados, por conta de um edital da Secretaria de Desenvolvimento Social do GDF, a abrir uma casa na comunidade e tirar 10 crianças do nosso espaço. Então, nós hoje temos uma casa na Candangolândia, onde 10 crianças que moravam no espaço do nosso lar estão morando agora. Então, nós estamos com 30 crianças do abrigo, sendo 10 morando na Candangolândia. Estamos com 12 crianças na casa de hospedagem, mais as suas mães, que ficam hospedadas conosco. Então, nós, em setembro, recebemos a alegre visita e maravilhosa visita dos técnicos da CAESB, que identificaram que as nossas caixas de gordura e esgoto eram de muitos anos atrás, né? O nosso lar vai fazer 50 anos ano que vem, ano de festa para nós. Então, com isso, eles viram que todas as instalações não eram mais adequadas e fomos obrigados a trocar todas essas caixas de todas as casas lá de dentro, da cozinha, né, e dos outros prédios auxiliares também. Com isso e mais alguns reparos que isso fez, porque quando você troca a caixa, você quebra a calçada, né, aquelas coisas, eu não entendo muito bem, mas é assim, nós temos um déficit absurdo no nosso lar hoje, né? Infelizmente, nós tivemos que gastar 42.500 nessa troca dessas caixas. E isso nos deixou muito preocupados, mas recebemos de presente uma coisa maravilhosa. 2 músicos da cidade se juntaram com mais 2 instrumentistas e vão nos dar de presente um show no Clube do Choro. Nilson Lima e Salomão de Pádua vão cantar MPB da melhor qualidade. Milton Nascimento, Cazuza, Gonzaguinha, Renato Russo, Fagner, todos estarão lá cantando e nós vamos poder cantar juntos com eles. O show será dia 17 de novembro, às 21 horas, no Clube do Choro de Brasília, palco sagrado de música de qualidade da nossa cidade. E os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria digital, somente na bilheteria digital. Você tem que entrar lá no computador, comprar o seu ingresso. E aí nós ficamos pensando, nossa, mas lá só tem 300 lugares, né? E vai muita gente querer ir num show desse. Nós estamos precisando cantar. Quem canta, seus males espanta, né? Então, vamos ao show. Então, aí eu pensei, tem gente que mora longe. Aí o outro disse assim, nossa, tem gente que nem mora no Distrito Federal e vê as palestras da Maíse, né? Tem gente que na quinta-feira à noite estuda, tem gente que precisa, que não tem com quem deixar as crianças. Então, nós resolvemos oportunizar para os que não puderem ir ao show, ajudarem também o nosso lar, né? E o show, ele vai se chamar Um Show de Natal, porque nós precisamos de dinheiro para ajudar no Natal das crianças, dos hospedados, da casa da comunidade, e assim vai. Mas é bom porque a gente está crescendo, isso é importante. E o melhor de tudo é que você, que está longe ou não puder ir ao show, você também vai poder nos ajudar. Nós estamos lançando hoje uma campanha no Quicante, que é um site de vaquinha, né, dessas vaquinhas virtuais. O Quicante, a campanha chama-se Solidariedade é o Amor em Movimento. Você entra lá, Nosso Lar, Recursos para Obras das Caixas de Esgoto e Gordura. E aí você encontra a nossa proposta de ajuda e você pode ajudar com quanto você quiser. Aí você pode dizer, não, mas eu não gosto desse negócio de vaquinha, de Quicante, nada disso. Passa um Pix, gente. Hoje em dia, né, todo mundo tem um Pix e tal. Passa um Pix para o Nosso Lar, de qualquer valor, que nós vamos estar muito felizes com a ajuda de vocês.
Fica parecendo que eu venho aqui só para pedir, né? Mas eu venho aqui para agradecer também, né? Agradecer a colaboração de todos, a vibração de vocês com o trabalho do nosso lar. A Maísa é uma pessoa que está sempre com a gente, ela é nossa conselheira e ela está sempre com a gente. E é tão bom quando ela traz para a gente a notícia de que vocês nos ajudam, de que vocês estão junto, vibrando. Quando nós nos encontramos na festa junina, foi tão bom, né? Eu não voltei aqui logo depois da festa, mas quero agradecer as pessoas que foram lá, que trabalharam, que ajudaram bastante, né? E agora eu venho aqui também dizer que, apesar de um ano difícil, o nosso lar está terminando o ano com muitas realizações. E a melhor de todas é que as crianças estão bem, né? As crianças estão todas na escola, tá todo mundo com saúde, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa boa para contar também. A gente pede, porque infelizmente esse mundo material pede dinheiro para a gente, né? E o terceiro setor está bem esquecido, porque o nosso país está em crise, o mundo está em crise. Então, está difícil para todo mundo. Então, a gente tem que pedir, né? E a gente não está pedindo para a gente está pedindo para as crianças, né? Para os adolescentes e para essas famílias que vêm de longe, num momento tão sofrido de doença, se hospedar conosco. Então, eu gostaria de contar com a ajuda de vocês que estão aqui, de vocês que estão assistindo também pelos canais e redes da comunhão, agradecer a comunhão, viu, Flaviana, a oportunidade da gente estar aqui e dizer boa noite, então. Obrigada, tá bom? Obrigada, Maísa. Acho que eu falei tudo. Não. Amigos, na real, eu sei que muitos de vocês estão dizendo 45 mil é metade do meu cheque especial. A Patrícia vai ficar aqui visível para que vocês possam ajudar. Quem não ajudar não tem problema. Ela não sabe as ameaças que eu faço para vocês. É um segredo entre eu e vocês. Amigos, antes de passar a palavra à Flaviana, vamos fazer a nossa mentalização? Hoje, pensando no Mário, esposo da nossa Cristina, que nos dirige. Hoje Flaviana substitui, porque ele foi separar uma briga de cachorros na casa dele. O pastor alemão deu uma dentada na perna dele. Ele já fez uma cirurgia na perna, mas vocês sabem, para quem é diabético, o que é uma ferida na perna, em qualquer lugar. Ele ainda está internado, mas procurando naturalmente se recuperar. E, na conversa, o médico disse, eu conheço a senhora. Aí a Cristina, só se for da comunhão, da palestra da Maíse. E aí ela ficou tão feliz porque viu que era um menino de sábado que estava ali, operando o Mário e lançando a melhor vibração de carinho. Eu estive ausente no mês passado porque as bactérias me adoram. Eu peguei 2, inexplicavelmente. Caí dura na sala da minha casa. Fiquei 25 dias internada. Eu perdi 70% da minha audição. Já estou usando o aparelho, não se preocupem. Mas descobri que no meio médico, entre enfermeiros e médicos, quando você pede que alguém repita, porque você ainda não está usando o seu aparelho de surdez, o mau humor da pessoa que é convocada a repetir o que disse é enorme. Se você, porventura, não tem bom humor para lidar com quem está doente, não seja médico, não seja enfermeiro, não seja nada na área da saúde. Porque quando minha filha entrava no quarto, solenemente algumas enfermeiras viravam de costas para mim, eu deixava de existir e minha filha apenas existia. São lições que a gente não esquece. Vamos fazer a prece por todos os enfermos, por aqueles que se recuperam, porque a tarefa não está terminada, e por aqueles que partem para a verdadeira existência, e pelo nosso querido Mário, esposo da Cristina. Ó Senhor, nessa hora em que mentalizamos todo aquele que sabemos enfermo, fragilizado, entristecido, permiti que te peçamos para que Cristina, suas filhas, o Mário, estejam fortalecidos,
todos aqueles que sabemos necessitados de uma vida nova, de forças que virão do alto. A Ti, Jesus, entregamos nossas vidas, na certeza de que saberás nos guardar. Que seja o que for que nos aconteça, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir as lições maravilhosas que a vida tem nesse estágio na Terra a nos oferecer. Felizes porque estamos novamente juntos, encarnados e desencarnados. Nós voltamos a palavra à querida Flaviana, agradecendo a presença de todos, principalmente pelos irmãos invisíveis que nos abençoam nessa hora. Voltando a palavra a ela, para que ela dê por encerrada, com seu carinho, a nossa noite de hoje, dizendo-nos graças a Deus. Obrigada, Maíse, mais uma vez.